2001. Ah, foi em 2001. Foi 2001. E aí, depois... Peraí, 2000... Não, peraí, depois... não, 2011. 2011. 2011. 2011. Aí você Foi começou de na 2001 TV como a 2000. repórter, não foi? Ou não? Ou foi como apresentadora já? Aonde? Na TV Paraíba. Eu entrei para as duas coisas. Eu fui convidada para apresentar o Bom Dia Paraíba, né? Para ser a âncora em Campina Grande, porque é um jornal em rede. Eu lembro bem, assim, né? dessa Das estreia. janelas. Você lembra? Bem, lembro. Nossa, já estava aqui, por aqui então. Foi 2011. Tava, sim. Tá. É isso. E aí foi quando eu comecei já fazendo para as duas coisas, né? Para ser repórter, né? Fazer reportagem externa e ser essa apresentadora âncora de Campina. Tu ficou lá 11 anos. 11 anos. É bastante tempo, né, para trabalhar na Foi empresa. praticamente o mesmo período que eu fiquei na Correio. 11 na Correio e 11 na TV Paraíba. O que o Eduardo Carlos tem contra o direito dos animais? Olha, eu posso falar por mim, sabe, Arquimedes, porque eu sou responsável pelo que eu penso e pelo que eu falo. O que as outras pessoas, né, qual o juízo de valor que a empresa ou qualquer pessoa da empresa tenha, eu não vou entrar nessa seara, eu não vou falar por eles. Eu sei que eu tenho a minha consciência como ativista animal de fazer, né, o meu papel e até assim um pouco relacionada à própria função do jornalismo, porque tá tudo ligado. É porque houve um conflito de interesses, né? É. Então, assim, não sei a que ponto esse interesse. Eu só sei que eu fiz uma cobrança que já fazia, que não foi de ontem, já há algum tempo eu já fazia, só que não sei que por cargas d'água esse vídeo viralizou. Talvez se a gente não tivesse em tempos de internet, essa minha fala não tivesse viralizado a ponto de gerar uma audiência na Câmara Municipal, a ponto de gerar minha demissão. Então, foi toda uma repercussão provocada por uma fala. Mas havia explicitamente a proibição de você se envolver em política de defesa dos direitos dos animais, não? Não, não há, assim, você entra para a emissora, você não assina nenhum contrato. Não existem regras do que você pode e do que você não pode falar. Mas tem algumas regras. Não, né? assim, existe assim, a sua postura de forma imparcial, que o jornalista tem que ter de forma imparcial. É o quê? É no exercício da sua profissão, com o microfone da emissora, no rádio, que eu trabalhava também na Rádio CBN, e assim, são posturas éticas de profissional que eu acho que isso cabe a qualquer emissora, onde quer que você trabalhe. Nas redes sociais, existe uma orientação de você também não se envolver em política, de você não fazer merchan, né, de você ter uma postura coerente com a sua função de jornalismo. Mas o que eu cobrei, o que eu falei, eu falava em qualquer microfone. Eu falava em qualquer reportagem. Porque o tom que eu cobrei, a forma que eu cobrei, não era política. Era cobrança de ações, era uma cobrança de ações. Você, como jornalista, você não pode fazer um questionamento? E esses questionamentos eu fazia no rádio, principalmente na CBN, que, diferentemente da TV, a gente tem mais espaço, tem abertura para opinar, para criticar. Eu sou teu diretor e aí eu digo, não, ela se passou, vamos dar uma advertência. Porque uma pessoa que começou a trabalhar ontem, você demite hoje. Sim. Agora, alguém que tem 10 anos de casa, adverte antes. Você tinha advertência antes de ser demitida? Não. Não. Você já foi advertida alguma vez? Não. Não é injusto demitir alguém sem advertir? Na verdade, assim, quando houve a viralização do vídeo, porque foi uma sequência de fatos. Como a gente vive num mundo perigoso, né? Você grava qualquer coisa e diz o que você quiser dizer. Mas se esse trecho ele viralizar na internet, você vai ter problemas. Pronto, vou chegar nesse ponto. 1 ano atrás, isso aconteceu, essa minha demissão, em setembro do ano passado, certo? E eu, engraçado, olhando meu Instagram, em setembro de 2022, eu fiz uma postagem, tá aqui para quem quiser, meu Instagram é aberto. Roda lá a barra e vai lá atrás, em setembro, 7 de setembro de 2022. Eu fiz uma gravação na mesma sala da minha casa, em tom de reivindicação pela causa animal. Vamos usar o 7 de setembro como grito de socorro dos animais, da liberdade por ações. E assim, não viralizou, não repercutiu. Tá lá. Ninguém nunca me falou, ninguém nunca chegou para comentar. Pode olhar. Então, assim, 1 ano depois, olha que ironia. Esse material caiu na rede. Então não foi por causa do assunto tratado? É isso que eu... Assim, a repercussão que teve foi política, concorda?
A minha fala, ela foi a fala de um ativista cobrando melhorias, cobrando ações que já tinham sido prometidas e que não foram efetuadas. Falando pela causa, falando pelos protetores, cobrando, olha, existe um orçamento aqui que foi destinado ao recurso. Ele me deu entrevista. Estamos agora em setembro e nada aconteceu. Inclusive, essa minha fala, Arquimedes, foi provocada por pessoas da causa que me procuraram. Valéria, seja a nossa voz. Ah, porque tem muita gente envolvida nisso, não é só você, né? Não Você é uma das pessoas envolvidas a causa na animal. defesa de direitos dos animais. Tem em vários Campinas. protetores. Eu tenho contato com todos. E eu já participei de uma reunião, inclusive, com esse pessoal. E eu percebi que tem muita gente e precisava ter alguém que tivesse, digamos assim, não só legitimidade para falar, né? Mas que fosse ouvida. Mas que fosse ouvida. E você foi essa pessoa escolhida, assim, porque você também se dispôs a fazer isso. Porque, na verdade, eu já atuava. Eu estou na causa animal, não é de ontem. Eu estou há mais de 8 anos. Só que, assim, eu sempre atuava, às vezes, não gostava muito de divulgar as ações que eu fazia. Eu vi você... Para não parecer promoção pessoal. Eu já vi você junto com um grupo, aguardando uma reunião com o ex-prefeito Romero Rodrigues, lá no IPSEM. Eu estava saindo de uma reunião lá. Eu olhei assim, vi você, estava você e um pessoal. ONGs, protetores, pessoal de fórum de defesa animal. Isso em 2017. Uma das. Exatamente, para você ver. Eu não publicizava, eu ficava ali atuando junto com eles, né, de forma a cobrar, a reivindicar, olha, nossa demanda é essa aqui. Ali era ativista, não era jornalista. Mas aí chega uma hora que é como as pessoas falaram, Valéria, tá todo mundo sufocado, ninguém aguenta mais. O que é que a gente pode fazer para melhorar? Qual foi esse ponto de estrangulamento nessa gestão? Então, assim, porque são várias políticas públicas que são urgentes. Os protetores, por sua vez, endividados, com suas casas lotadas, querendo uma ajuda, né, para manter seus animais. Havia uma promessa de que haveria uma criação de uma secretaria de bem-estar animal, que essa secretaria iria ter dotação orçamentária para executar essas ações. Não foi realizado. Havia uma promessa de que o castramóvel iria, enfim, aumentar essa demanda de castração que as pessoas pediam, que ia ter um pós-operatório para esses animais de rua. As pessoas, Valéria, não aconteceu. Existia um orçamento aprovado na Câmara Municipal para destinar recursos aos protetores e que estava acabando o ano e, se não fosse executado, ia mais uma vez não ser aplicado. Existe a reforma do zoonose que tinha sido prometida. O próprio prefeito, ele fala comigo assim, para você ter uma ideia, que não é político, não é uma questão política, era puramente da causa. No início da gestão dele, eu lembro, na pandemia, eu estava em frente ao Pedro I, cobrindo o evento. Ele chegou para mim e disse, Valéria, a gente vai construir um hospital veterinário. Tem um modelo em Recife. Se você puder ir com a gente, eu digo, olha, eu já lhe disse que você pode contar comigo como voluntária, porque conheço as pessoas, posso, né, intermediar, conte comigo. Foi a nossa conversa. Então, o tempo foi passando, a espera, ela desgasta, o protetor fica realmente sem uma luz no fim do túnel. E as pessoas com as quais eu conheço, milito, ajudo na medida do meu possível, começam a chegar para mim. Te cobrar, né? Me provocar, mas Valéria, eu digo, olha, o que eu posso fazer é usar os meus espaços nas minhas redes sociais para não é assim, mas você para levantar a bandeira. Você esperava que isso ia levar à sua demissão? Nunca. Claro que não. Eu também não. Eu cheguei no dia, Arquimedes, com minha roupa e minha maquiagem para ir para o estúdio apresentar o jornal. Eu estava tirando férias do apresentador titular. Era uma sexta-feira. A audiência na Câmara Municipal foi na quinta. Na sexta-feira eu cheguei para apresentar. Eu não tinha um plano B, eu não fiz de caso pensado, eu não imaginava que isso pudesse acontecer, porque na minha consciência, assim como eu fiz em setembro de 2022, o meu papel de ativista, de cidadã, de ter o direito de falar e reivindicar e cobrar de forma justa, sem denegrir, sem partidarismo, sem intuito nenhum, eu
estava com a minha consciência como estou, até hoje. Então, assim, não Chegou havia linda e justificativa perfumada para apresentar o com jornal. o meu saltinho na mão para trocar e ir para o camarim e apresentar. E aí? E aí, recebi o comunicado da gerência. Mas entregaram um papel ou te falaram? Não, entregaram para assinar Aviso prévio? o aviso prévio. Me levaram para uma salinha, tá aqui, ó. Infelizmente. Quem teve essa conversa contigo foi Carlos? Foi Tatiana. Tatiana Ramos, que é a editora-chefe. Na verdade, ela é a coordenadora de jornalismo regional. Uhum. E aí, enfim. Foi o que eu me pronunciei nas sem, redes sociais. Sem justificativa, Olha, né? essa situação está Foi incompatível. uma demissão sem justa causa. A palavra foi incompatibilidade. Mas o que é incompatibilidade? Aí, tá, eu volto. Eduardo Carlos, que é o dono da coisa toda, o que é que ele tem contra o direito dos animais? Não tenho contato Porque com ele. a minha cabeça ficou assim, a TV Paraíba, os donos da TV Paraíba devem ter alguma coisa contra os direitos dos animais. Né? Porque se uma pessoa foi lá, pessoa da TV, que tem 10 anos de casa, bom, tudo bem, que você se passou, esculhambou com o prefeito. A prefeitura é um dos maiores anunciantes da TV, dos rádios, todo mundo sabe, 2/3 do orçamento das emissoras de comunicação é o governo do estado e prefeitura. Então eles têm uma força muito grande. Ok, ele não gostou. Aí vai que ele não gostou, né? Reclamou, etc. Vai que o cara também achou que você se passou, não devia ter ido. Vale uma advertência. Chegar à demissão, eu acho que foi injusto, né? Foi uma espécie de assédio profissional. A conversa foi realmente rápida. Mas ninguém demite uma pessoa que Eu só expus o meu ponto de vista. Você não era uma pessoa que não estou diminuindo nenhum profissional, tá? Você não era a pessoa ali que estava atrás dos bastidores da TV. Você era a cara da TV, né? E de uma competência assim, não estou aqui rasgando seda não, mas você é uma profissional muito competente, do ponto de vista assim, técnico, de jornalismo, você se esforça. Dá para ver que quando você vai fazer alguma coisa, você se prepara para fazer, você estava sempre ligada. Sempre com um cuidado muito grande de ser ética, né? Eu acho até exagero, às vezes, que você ficava muito preocupada com isso. Até quando vai fazer comentário político na CBN. Eu percebia que você, assim, ficava, assim, muito doce demais, né? Porque política você tem que ser um pouco mais ácido, né? Meu perfil. Pois é, então não era você a pessoa entendeu? Para ser demitida assim, né? Eu achei estranho. E aí muita coisa se falou, né? Alguém pediu sua cabeça ou não? Ou você não sabe? Eu não sei. Tu também não foi porque eu quero saber, não? Não. Não fui, até porque assim, eu perdi... Meio que você ficou magoado com essa história, né? Porque ninguém sai para trabalhar com a consciência tranquila e é demitido e diz, beleza, depois de 11 tá anos. Tranquilo. Não, é aquela situação, você fica sem chão. Até a ficha cair demora, obviamente. Né? Assim, é aquela coisa, você tem a sua história, você construiu o seu trabalho, você faz o seu melhor e do nada você volta para casa demitida. Não preciso nem dizer o que eu passei, né? Que não foi num dia, 2, um mês, 2, 3, entendeu? Foi algo assim que me pegou de surpresa, me chacoalhou e tirou meu norte, meu horizonte, enfim, todos os planos que eu tinha a médio e longo prazo. Mas foi assim. Eu nunca fui demitido. Foi a primeira vez. Eu percebia que as coisas não estavam bem do bem e pegava meu bonde, entendeu? Antes da demissão, eu percebia. Mas não tinha como você perceber isso. Não, obviamente, não tinha. Inclusive, existiam projetos lá dentro que eu já estava vislumbrando junto à editoria, que a gente fazia um treinamento anual de capacitação, enfim, de projeção de cargo, e eu já dizia a ele quais eram os meus planos lá dentro. Né? Eu amava a Rádio CBN, quem me conhece sabe. Mas agora você também está fazendo uma coisa que você ama, né? Então assim, algo totalmente diferente e que eu só, assim, cada um tem a sua crença, sabe, porque como jornalista você queria as ferramentas para fazer as coisas acontecerem. Eu usei. Aí te tiraram do jornalismo, né? Provavelmente quem tirou com a intenção de que você não continuasse. E aí agora você está com as ferramentas na mão. Nós estamos ao vivo pela Rádio Cariri 101,1 FM e também pelo YouTube. O Aris Lopes
tá no YouTube aqui mandando uma mensagem para você dizendo parabéns, mulher guerreira. Obrigada. Ele botou guerreiro em letras garrafais. Obrigada. O Ivandro da Silva Araújo diz: temos que dar valor e apoiar os profissionais da terra de sucesso. Obrigada. Ele diz: além de bonita, é muito inteligente. Aí mandaram parabéns. Sabe aquelas... Deixa eu devolver aqui, ó. Coração. Se você está nos ouvindo pela Rádio Pop Cariri e quer mandar perguntas aqui para Valéria, vá no Instagram e escreva sua pergunta, ou no YouTube. Se você quiser, me manda uma mensagem direta pelo Instagram também, @Arquimedes de Castro, que aí, na conversa aqui, a gente vai introduzindo essas perguntas para a Valéria, que está conversando com a gente aqui. E ela é gerente, eu ainda não decorei operacional da causa, tudo anual, da causa animal. Gerente operacional da causa animal, não vou esquecer mais. E você começou faz pouco tempo, né, que você está nessa... Assumi agora, em fevereiro. Você foi demitida, aproveitou e foi fazer uma viagem, né? Foi, eu já estava, na verdade, com férias marcadas, para você ver, né? Eu estava com férias programadas. Assim, aquela viagem não foi... Passagem do já nada. Estava comprada antes mesmo do São João, já tinha feito meu planejamento. As férias eram em novembro, por isso que a viagem foi marcada em novembro. Aí fui fazer minha viagem, assim, que é algo que eu, né, todo ano me programava para fazer, tudo certinho. E quer saber, acho que ela veio no momento certo. Porque eu precisava desconectar e passei por uma cirurgia logo após a demissão, que já estava marcada. Inclusive, eu já ia colocar um atestado médico para me afastar. Mas cirurgia de quê? De pterígio, raspagem no olho. Me explica que eu não sei o que é isso. É uma carnosidadezinha que cria no olho, sabe? Aquela carnosidade, não é catarata. Não é catarata. É que ela vai cobrindo aqui o globo, né? E aí chega um ponto que você tem que realmente raspar. Aí eu estava com uma bem forte, já tinha programado com o meu chefe, diz, olha, em setembro eu vou fazer essa cirurgia. Aí já estava me preparando pós-operatório, já ia inclusive colocar o atestado para poder me afastar. Então eu fui demitida numa semana, na outra eu já estava com a cirurgia marcada. Aí fui para casa de mamãe no Piauí, no colinho da mãe. Passei um tempinho lá e aí quando voltei em novembro, já estava com passagem comprada, viagem marcada. Eu disse, quer saber, estou precisando e merecendo. Fui. Tem um filósofo chamado Albert Camus, que é francês. Eu acho que ele é francês, eu não tenho certeza da nacionalidade dele. Albert Camus. Ele tem um livro chamado O Mito de Sísifo. Sísifo foi um sujeito condenado pelos deuses a passar o resto da vida empurrando uma pedra até o cume de uma montanha, e no final do dia a pedra vem do cume de volta e ele desce e tem que empurrar ela de novo. Foi condenado aos deuses eternamente a fazer isso. Aí o Albert Camus disse que nós temos que amar o trabalho de Sísifo. Ou seja, amar a realidade, amar o mundo como ele é. E amar as coisas que acontecem, mesmo que elas aparentemente não sejam aquilo que você estava programando, né? É muito difícil viver assim. Parece fácil filosoficamente falando, mas botar isso na prática é preciso acontecer uma coisa tipo o que aconteceu com você. É algo, como eu disse, né, fora do seu planejamento. É uma virada de chave brusca. É algo que lhe tira o chão, o norte. Você tem que reprogramar sua rota. Você tem que repensar. E assim, eu confesso que naquele momento, as pessoas ficavam me perguntando, e aí, Valéria, como é que vai ser? Vai para onde? Vai fazer o quê? Eu digo, não sei. Eu vou curtir meu seguro-desemprego. Assim, eu estava precisando daquele momento para assentar as ideias. Porque eu, peraí, eu sei fazer o quê? Jornalismo. A minha área, 27 anos no jornalismo, rádio, TV. E, de repente, assim, me tiram e você fica, né, pensando diversas possibilidades e situações. E, enfim, foi quando surgiu, né, esse convite para ocupar a gerência da causa animal, motivo pelo qual eu perdi o meu emprego. Ironia da vida, destino. E agora você também se filiou ao PSB. Me filiei ao PSB, isso. E muito provavelmente vai concorrer a uma vaga na Câmara? Sim, tenho essas pretensões. Pelo PSB? Pelo PSB. O Partido Socialista Brasileiro tem uma série de candidatos muito bons, né? Assim, além de você. Tem sim, na base aqui em Campina Grande. Quem está no PSB e vai ser candidato assim, que está pelo menos previsto, assim, além de você? Arquimedes, deixa eu ser bem sincera. Você não sabe? Não, eu sei. Tem Dona Fátima, tem
Pimentel, Sim, Pimentel está no PSB também. Pila, parece. E doutor Johnny, será que vai ser candidato a prefeito? Pergunta que deve ser feita Você a nunca ele. perguntou, não? Eu não conheço ele pessoalmente. Então, ele hoje é o pré-candidato do PSB, né? Ele, de certa forma, é seu chefe, né? Porque a gerência operacional... É ligado à ligado à saúde. Secretaria de Saúde. Não, eu falo assim brincando, mas assim, todo mundo sabe que ele é pré-candidato. É. Né? Agora, as articulações políticas, sinceramente, até como eu estava dizendo, as pessoas, e agora você pode até perguntar, Valéria, como é que surgiu essa coisa de ser candidatar, de colocar seu nome, de entrar para a política? Estamos aqui no podcast de política, né? Não é à toa também. Mas tudo veio de forma orgânica. E eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e eu digo, meu Deus do céu, Valéria, mas as pessoas já falavam quando tu foi demitida. E é incrível, Arquimedes. Eu não sei porquê, talvez a gente fazendo uma análise sociológica, aquela figura daquela jornalista que cobrava que tinha uma causa justa, uma bandeira, de repente, né, injustiçada. E as pessoas começaram a falar isso. E eu juro, assim, em nenhum momento... Mutatis mutandis. Naquele momento, assim, não me passava de nada. Então a coisa foi haveria acontecendo. sentido de demitir um jornalista que deu uma declaração pública contra os direitos dos animais. Tipo, defendendo o extermínio. Tem alguns prefeitos que têm a brilhante ideia de acabar com os cachorros de rua. E Garaci, o caso de Garaci, no sertão, Então, a chacina. Vamos que um jornalista saísse com essa, de defender o prefeito de Garaci, aí dissesse, não, vamos demitir esse cara, tem sentido. Mas o contrário não tem sentido, você percebe? Exato. É a bandeira justa. Então, acho que foi isso que levou até esse momento aqui, de hoje eu estar com essas pretensões, né, de colocar meu nome na disputa eleitoral da Câmara Municipal. Mas foi a partir da construção das pessoas que acompanharam todo o desenrolar dessa história. Pô, E tem uma galera junto com você, não tem? Que se envolve na causa. Sim. Pessoas que estão comigo, não do ano passado, eu volto a dizer, eu estou na causa há 8 anos, Arquimedes. E então, agora você se tornou a porta-voz. Então, eu costumo dizer, recentemente nas entrevistas, que antes eu tinha aquela condição de jornalista, de comunicadora, de ter os espaços na mídia, né, de ser ouvida, de ter a credibilidade, graças a Deus eu prezo muito por isso, de ser ouvida tanto pela população, de ser o porta-voz dessa população do clamor que chegue até as autoridades. Então, assim, foi sendo construído a partir de todo o desenrolar, do que levou à demissão, à causa, que é a bandeira, que, graças a Deus, ela tem, assim, tido mais visibilidade, notoriedade em todas as políticas públicas, devido a essa comoção popular que se gerou, essa opinião pública que realmente foi muito forte em cima de tudo que aconteceu comigo. Era mais fácil negociar com Romero prefeito do que com Bruno prefeito? Era mais fácil ser ouvida. Não digo negociar, porque a gente não tinha negociação, a gente tinha pautas. Era mais fácil ser ouvida. Era mais acessível. Eu fiz, inclusive, algumas visitas lá no Zoonose à época com a equipe, na verdade, com a equipe não, com protetores, com comissões que a gente formava, de grupos, de ONGs, e com nossas pautas. Eu quero convidar você que está nos ouvindo pela Rádio Pop Cariri a continuar nessa entrevista. Você pode continuar acompanhando, se você está ouvindo só pela rádio, pelo YouTube. E você pode também acompanhar pelo Instagram e pelas demais redes sociais no blog do Márcio Rangel. Nós estamos ao vivo. Se você quer mandar uma pergunta, um questionamento para a Valéria, faça-o pelo YouTube. Nós estamos aqui com as principais mensagens abertas. E tem já pergunta aqui para ela. Você pode também fazer a sua pergunta pelo Instagram, na nossa transmissão ao vivo, ou me mandar uma pergunta por uma mensagem direta no meu Instagram, @Arquimedes de Castro. Valéria, tem aqui uma pergunta para você. Tá nos planos voltar para alguma TV ou rádio? Quem pergunta é Giovanni Freire. Giovanni, eu recebi... Convite já deve ter tido. Sim, tive, tanto do rádio como para a TV. Não, porque esse convite ele não chegou a ser formalizado. Fui sondada. Valéria, sondada é convite. É sondado. Valéria, você teria interesse em voltar para o telejornalismo, para a bancada? Eu digo, olha, não descarto nenhuma possibilidade, até porque jornalismo é algo que eu gosto muito. Quem foi que convidou? Eu não queria externar, porque não foi algo oficial. Mas a pessoa, não tem nada de errado nisso. Ficou só ali naquela conversa, assim, entendeu? E aí algo para ser amadurecido. Concorrente, né? Sim. Da TV Paraíba. Na emissora.
Enfim, mas respondendo à pergunta Do Giovanni. do Giovanni, nesse momento eu não teria condições de abraçar. Porque é algo assim, são duas coisas que eu tenho que me dedicar. E quando você começa a querer abraçar o mundo, você não faz nada bem feito, né? Então, nesse momento eu tenho uma missão, que assim, gerou-se uma expectativa muito grande, né, em torno dessa função, em torno desse cargo, e por trás dela existe uma responsabilidade maior ainda, de uma causa que é espinhosa, que é difícil, que não se resolve do dia para a noite. Então, assim, hoje eu estou focada a dar o meu melhor. Tanto é que eu nem estou envolvida com ações de política, de pré-candidatura. Eu estou, nesse momento, durmo e acordo pensando como é que quando, de que forma, vamos criar aqui o modelo, a estratégia, o cadastramento, a castração, porque é uma política que a gente está pegando do zero, Arquimedes. Se uma pessoa hoje for nomeada para a Secretaria de Saúde do Estado, na área de saúde humana, ela tem um caminho, ela tem uma equipe, ela tem programas que já estão funcionando. Eu estou pegando a gente está construindo. Então, sei lá, daqui a alguns anos, se alguém vier para o meu lugar, quando alguém vier por meu lugar, porque isso é um ciclo, alguém vai pegar algo que foi construído do zero, uma base que vai estar sendo implantada. Agora não, a gente está formatando tudo. Então, eu estou muito focada nisso. A TV, apesar de eu gostar muito, mas eu vou ser bem sincera aqui. Minha paixão é o rádio. É minha casa. É minha base, é minha paixão. Quem convivia comigo sabia do brilho dos olhos quando eu entrava naquela CBN, do prazer que eu sentia, né, de comunicar, de informar, de opinar, né, de interagir, porque eu gosto do rádio por isso, por essa coisa assim mais solta. Então pode voltar, né? Eu posso ser mais eu no rádio. Pode voltar. Posso. Para a comunicação? Sim. Uma vez jornalista, sempre repórter. Estou com um projeto novo de um blog aí de notícia que está em fase de, enfim... Embrionária? Embrionária, Mas, assim, Valéria no vídeo, que as pessoas querem saber, Valéria fazendo reportagem, Valéria ao vivo, Valéria apresentando, eu acho que nesse momento agora não. Mas, sinceramente, não estou tão velha assim não, acho que dá para trabalhar um pouquinho. Tem muito Tem gás. muita lenha para queimar, não tem? Tem, claro. Tudo no seu momento. A gente não falou da sua vida pessoal, porque eu não sei, eu vou perguntar. Nesse período de trabalho e tudo mais, você não casou, não aconteceu nada na sua vida? Como é que foi? Nesses 27 anos de Campina, 2 relacionamentos bem longos. Você tem filhos? Não. Nenhum filho, nenhuma filha? Nunca. Eu tenho 4. Eu te falei, sim, né? Eu tenho 2 meninas e 2 meninos. A única que se interessa por comunicação é a menor, a Laura. Olha aí, temos uma representante na família. Tem uma chance muito grande dela virar youtuber. Ai, que bacana. É a comunicação do momento, Ela né? adora fazer... inclusive, quando a gente vai cozinhar lá em casa, ela diz, pai, vamos fingir que a gente está gravando um programa pro YouTube. Oh, coisa linda! Ela fica fazendo... E eu acho bacana ela fazer isso, porque eu sei que tudo começa assim, sabe? Sim, é com o espelho, é com a observação, o contato de casa, né? Então, ela certamente tem em você o ídolo dela, a inspiração dela, isso é muito bom. É legal. E assim, temos a comunicadora aí na família, né? É possível. A futura. O pessoal tá mandando várias perguntas aqui para você pelo YouTube, vou fazê-las todas também pelo Instagram, você pode mandar aqui alguma pergunta para a Valéria Assunção. Com W. Com W. Não esqueça. Valéria, vamos falar agora sobre direitos dos animais. Certo. Por que os animais devem ter direitos? A própria Constituição Federal, ela norteia essa questão dos direitos dos animais, né? Mas, atualmente, existem leis, Arquimedes, que são leis de 5 anos para cá. Eu não sou muito boa de datas, de números assim, mas o que hoje, nós protetores, a gente luta, né, para que isso seja aplicado, é que os animais são seres sencientes. A ciência entende que os animais são seres sencientes. Eles são dotados de sentimentos. Eles sentem frio, eles sentem dor, eles sentem saudade, eles têm depressão. Então, assim, não são animais que você coloca em situações de sofrimento e aquele animal é inconsciente. Então, com base nisso, assim, eu acho que nem precisava de uma lei para isso, porque quem convive com pets sente isso no dia a dia, o olhar de um animal, aquele momento em que o animal, quando você chega em casa, a saudade que ele sente, o sofrimento. Quantos casos a gente não vê de pessoas que morrem e o animal está lá, do lado do caixão? O animal está na porta do hospital esperando. Como explicar isso?
Por que que você vai tratar um ser desse, só que ele não é humano, de forma diferente, sem garantir esses direitos? Sabe? Sem explorar e colocá-lo em situação de sofrimento. Então, com base em tudo isso, que bom que a legislação hoje ela também acompanha, né, os direitos dos animais. Ela estabelece o que são os maus tratos. Porque antigamente a sociedade não tinha essa consciência porque a própria legislação desconhecia. Então, assim, hoje o PET, principalmente quando a gente fala de cães e gatos, né, que é o que trata dessa legislação atual que eu estou falando, que são considerados animais de estimação. O que significa estimação? É de afeto. De afeto, de companhia. E quantas pessoas na pandemia não encontraram num serzinho de 4 patas o consolo, a companhia, para não entrar num poço profundo de depressão? Uhum. Eu conheço vários relatos de pessoas que moram só, ou de pessoas, enfim, que... inclusive, o aumento de adoção aconteceu na época da pandemia. As pessoas estavam confinadas, isoladas, entre 4 paredes, sem poder se socializar, né, sem ter o contato humano. E aí o animal entra como companhia, entra como uma válvula de troca de afeto. Enfim, cada pessoa tem a sua situação, mas então, entendendo disso, os animais hoje eles têm esse direito. O direito ao abrigo, o direito à saúde, porque não cuidar da saúde do seu animal é considerado omissão, que pode levar a uma situação de maus tratos. O direito a viver com a família e não viver apenas confinado no espaço, ali para servir de vigia, para cuidar de um imóvel que está fechado, ou para pastorar um portão. Então, assim, tudo isso hoje tá dentro da lei. Se você não tratar o animal como deve ser, você está cometendo um crime de maus tratos. E podem ser punidas as pessoas. 2 a 5 anos de prisão. E eu quero aproveitar esse espaço aqui, porque, assim, são coisas que nós, protetores, a gente sabe muito bem, mas a maioria da população não sabe. Uhum. Esse crime de maus tratos para cães e gatos, ele tem um maior potencial ofensivo. Se eu roubar o seu celular e eu nunca fui presa, eu fui presa em flagrante, eu chego na delegacia, a delegada lavra um termo abre um inquérito, mas como eu sou Réu primária, eu não vou ficar... Ré primária, perdão. Eu não vou ficar presa, porque eu posso pagar fiança. Mas se eu maltratar um animal e eu for presa em flagrante, eu posso ser a autoridade que for. É inafiançável na esfera policial. Atenção, hein? Pensem bem antes. Durmo na cadeia. Mesmo que no dia seguinte o juiz me libere, mas eu durmo na cadeia. E já aconteceu essa semana, esse ano, já foram registrados vários casos de pessoas, e assim, de diversos níveis sociais, de diversas situações que foram flagradas com o animal. Em que situação, Valéria? O animal estava no quintal amarrado, o animal estava no sol e na chuva, né? Não tinha água, não tinha comida, o animal vivia acorrentado, preso, flagrante, cadeia. Você defende que os animais tenham direitos. Mas eu sinto que isso não é uma opinião da maioria da população. Porque as pessoas tratam os animais com descarte. Objetos. Eu acho que com menos do que um objeto. Né? Descartam, assim, e não descartam nem no lixo, descartam em qualquer lugar. Essas pessoas, eu acho que a maioria das pessoas, eu tenho a impressão que a maioria das pessoas não tem consciência do direito dos animais. Né? É uma coisa assim muito de usar os animais e abusar deles livremente. E isso é uma coisa muito sem limite. Você não se sente, às vezes, pressionada por esse tipo de opinião, ou seja, de estar militando numa causa que não tem o apoio da população? Olha, é desgastante. É desgastante, sim, porque você se sente, às vezes, remando contra a maré. Embora, Arquimedes, hoje existe, assim, como eu disse, a causa animal ela tem evoluído em vários aspectos. Ainda muita coisa a ser melhorada e a própria conscientização da população é um desafio. Eu acho que esse é o maior desafio. É o maior desafio. Porque se uma população está consciente dos direitos dos animais, nenhum prefeito vai deixar de investir no bem-estar dos animais. É a falta de consciência da população que faz com que da grande maioria. A política pública não... vamos fazer de qualquer jeito. Né? A da grande maioria. Infelizmente, da grande maioria.
que inclusive critica quem tem essa bandeira, sabe? Além de não ajudar, às vezes, muitas vezes até... Você sabe que aqui em Campina ainda tem um pouquinho de legislação e de punição. Mas nas cidades menores é idade média, entendeu? Recentemente eu me lembro de um própria caso sorte. que um senhor, que é meu primo, ele tinha um poodle branquinho, desses poodle branquinho lindinho, muito cuidado. Ele é um cachorro manso, aqueles cachorros que fica solto, é uma cidade pequena, é lá em Solânia, e o cachorro ficava solto, andava com ele, e todo mundo conhecia o cachorro de fulano e tal. Um dos vizinhos soltou um cachorro, pastor alemão, desses que vivem confinados, Estressados? e o cachorro, na hora que soltaram, ele devorou o outro cachorro. Nossa. Não devorou assim, mas matou, Estraçalhou. E ficou isso por isso mesmo. Infelizmente, assim, existe a responsabilidade do tutor, que pode responder. Tem que responder, né? Entendeu? Se o tutor do animal que foi agredido, que veio a óbito, acionar, aquele tutor vai ser o responsável. Porque cabe a ele, e não ao animal, a questão de garantir a segurança. A segurança das pessoas, em via pública, poderia ser uma criança, enfim. Esse tutor, ele tem também responsabilidades. É aquela história, tem até uma polêmica aí dos animais que tem que andar com focinheira. Tem legislação para isso. Legislação o Brasil tem demais, em todos os aspectos. Na causa animal, tem várias leis, porque existem, assim, hoje, parlamentares que, enfim, ascendem a essa função graças à causa animal. Então, chegam lá... Olímpio Oliveira, você vai disputar voto com ele entre os defensores da causa? Acredito que sim, naturalmente sim, né? Porque a causa animal é uma só. Mas, assim, você acha que ele fez um trabalho... Ele está no União Brasil agora, né? Sim. Você acha que ele fez nesse tempo como parlamentar, ele fez um trabalho eficiente? Eu acompanho o Olímpio, assim, já de muito tempo. Como eu disse a você, tem mais de 8 anos, né, que eu estou na causa. E, assim, foram várias as situações em que ele apresentou projeto de lei, inclusive o projeto de lei dos VTAs, que é o Veículo de Tração Animal, as Carroças de Burro, que é outro gargalo, completou quase 12 anos. Eu fiz uma reportagem na TV quando ela completou 10 anos. Ela foi aprovada, sancionada e não foi executada. Proibindo. Na verdade, as pessoas até me perguntam, Valéria, e as carroças de burro? Eu digo, olha, a carroça de burro não existe uma legislação federal, assim como cães e gatos, prevendo que é maus tratos. Mas existe uma legislação municipal que está caducando, que tem mais de 12 anos e que nunca foi tirada do papel, que foi de autoria de Olímpio. Uhum. E essa legislação, ela simplesmente não é cumprida. Eu sei porque eu acompanhei de perto. Eu fiz várias reportagens do que diz essa lei, do que deveria ter sido feito e não foi até hoje. Eu acho que foi através dessas reportagens que você entrou na causa, né? Não. Não? Eu já estava na causa. Então, assim, eu, como conhecia a demanda, os problemas, a situação e também o lado bom das adoções, dos eventos, dos bons exemplos, eu tinha esse material porque eu estava de dentro da causa. Então, eu dava visibilidade. Uhum. Tem umas perguntas aqui para você, enviadas pelo pessoal no YouTube. Tem uma aqui que eu achei muito interessante. Vitória Fernandes. Duvido você responder essa pergunta. Nossa, deixa eu tomar uma aguinha. É verdade que o açude Epitácio Pessoa está quase indo embora? Não tenho conhecimento de causa. Tá vendo que a pergunta é É difícil? difícil. Eu acho que ela está se referindo o açude está pegando muita água. Sim, estava não com sabia. 40 e poucos %, se não me engano. Acho que está mais. Tá mais? É porque tem chovido muito nos últimos dias. Mas eu não sei nada Ou já sobre tinha isso, passado de Vitória. 50. Deixa eu olhar aqui no meu... Vitória Fernandes, não Vitória. sabemos nada sobre isso. Mas muito obrigado por estar acompanhando nós. O Giovanni Freire fez uma pergunta. Quais as outras pautas Valéria vai defender chegando à Câmara Municipal de Campina Grande, além do ativismo pelos direitos dos animais? Você está envolvido em que mais? Então, assim, se eu disser a você que eu tenho... não vou ser hipócrita de dizer que eu tenho projetos, que eu tenho ações, eu tenho pautas que eu me identifico. E a Uhum. partir daí, óbvio que se constrói ideias, projetos. Eu me identifico com as crianças, com as crianças que são as crianças especiais. Engraçado, é incrível. Eu fiz também diversas reportagens com as crianças da PAI, com as crianças de autistas, aqui em Campina Grande. Conheço vários pais.
Participei de algumas campanhas, eles me pediram, inclusive, Valéria, divulga na tua rede social, a gente está precisando, né, naquela época do canabidiol, para usar no tratamento das crianças, né, com síndrome de Down, com epilepsia. Então, assim, eu tenho esse envolvimento, essa empatia com essa causa. Além de me identificar muito também com a terceira idade, com as pessoas idosas, desamparadas, porque assim, algo que também é inexplicável para mim. Sabe quando você desperta algo bom nas pessoas de forma despretensiosa? Eu não faço isso, não. Normalmente eu nunca causo essa impressão, não, mas pode continuar. Então, assim, de minha parte, existe uma afinidade com a causa, né, das crianças, dos especiais. Eu conheço a situação de vários pais, sei da dificuldade, mas eu tenho um carinho muito grande e eu recebo isso de forma tão recíproca e de forma assim desproposital, a ponto de várias vezes, Arquimedes, não é uma nem duas, eu chegar e uma pessoa dizer, Valéria, minha avó é doida por ti, meu avô, meu pai, que é mais idoso, ele gosta demais de ti, ele nem te conhece, mas então, assim, isso desperta um carinho recíproco, inclusive em vários aspectos de que eu já tive contato com eu acho que são as partes mais frágeis, sabe? Talvez de forma inconsciente, né? Que é a infância e a terceira idade, né? Quando a pessoa está mais frágil ali, muitas vezes desamparada, sem nenhum recurso, sem nenhuma assistência, né? E eu tenho esse olhar. Mas quando é que você vai sair dessa postura de jornalista e vai começar a fazer um discurso político? Eu não sei. Eu não tenho esse discurso político. Porque você foi demitida por fazer um discurso político. Não. Não, pelo menos a acusação. A repercussão foi política. Meu discurso foi o mesmo de hoje. Se eu assim, fizer esse mesmo discurso agora, abrir o microfone, eu vou fazer do mesmo jeito. Mas é um discurso político. Porque eu digo que você está defendendo uma política de defesa dos direitos dos animais. Estou cobrando a falta dela. Eu não estou falando que você fez um discurso partidário. Que você nem tinha partido. Tem agora, mas não tinha. Você estava fazendo um discurso político porque estava defendendo uma política, um serviço público mais eficiente. Então, não foi isso a demissão? Não foi, eu estou negando o discurso político, eu não tenho esse discurso, eu não tenho a veia política. Você está fazendo um discurso, assim, até agora pelo menos, um discurso soft, né? Você não atacou ninguém, você não falou mal de ninguém. Nem tem motivo para isso. Não, motivo daí, né? Não, para atacar de forma deliberada. Vamos lá, vamos explorar o caso do Bruno Cunha Lima, né? Você teve um conflito com ele, né? Você cobrou muitas coisas dele. Você tem críticas a fazer, pontuais, específicas, a ele como político, como gestor público? Não, eu acho que todo cidadão que tem uma consciência política, não partidária, tem a sua opinião, tem a sua crítica para fazer sobre a gestão, sobre algum aspecto. 0 a 10 você daria quanto na gestão dele? 3. 3? E para João? João Azevedo? 9. 9. E para Romero? 8. 8. Dr. Johnny também é gestor. Você daria uma nota para ele? Sim. Para como secretário de saúde? Qual seria? A maior. 10? O 10. Por quê? Por que ele é tão bom como secretário de saúde? Então, são vários programas hoje voltados para a saúde humana, que estão em andamento e outros que ainda estão sendo executados, em pouco tempo de gestão. Então, assim, apesar de estar há pouco tempo na gestão, mas já conhecendo, já observando, inclusive enquanto jornalista, né, a gente acompanha, e conhecendo internamente, conhecendo a pessoa, conhecendo o trâmite do funcionamento das coisas, você vendo o investimento, né, na questão das cirurgias, desse programa do Coração Paraibano, que eu acho que é algo extremamente importante, porque, assim, a saúde, ela é cara. E a saúde de alta complexidade é mais cara ainda. Então, quando você investe, isso já desde a época de Dr. Geraldo, quando era secretário, então o Dr. Johnny chegou, deu continuidade, implementou outras ações. Se a gente falar da questão dos transplantes, né, de órgãos, central, captação de transplante, então a Paraíba deu um avanço. Obviamente que é perfeito. Temos deficiências,
Obviamente que temos. Gestão pública você sabe que é cara e você nunca vai conseguir atingir todo o público naquele tempo necessário, naquela demanda necessária. Mas muita coisa foi feita. Então, assim, não é uma nota de uma servidora que está bajulando, é uma nota de uma servidora que acompanha, que já acompanhava e comparando com outras gestões, faço esse juízo de valor. Do que já foi, principalmente no tocante à saúde. Eu estou falando aqui, porque assim, eu não conheço a fundo toda a administração, mas eu tenho um conhecimento superficial de algumas áreas e estou falando aqui efetivamente da saúde. E é óbvio que conquista meu coração quando essa pasta, esse gestor, investe em algo que eu defendo. Uma coisa que estão investindo é no Castramóvel, né? Aí tem uma pergunta do editor, que é o Márcio Rangel. Perguntei para ele, o que você quer que eu pergunte? Só, eu soube que está tendo uma competição de quem castra mais. Se é o Castramóvel municipal ou estadual. Essa competição é boa, viu? Mas não existe. Não existe? Não existe. Pode assim, deixa eu lhe dizer. Eu posso falar enquanto gestora. Hum. E eu até comentava hoje com a equipe. Eu digo, olha, é muito bom. Sabe por quê? Porque eu vou querer fazer o meu melhor. Eu vou querer fazer o meu melhor. Eu vou querer, se eu posso castrar 200 animais mês, eu vou fazer para conseguir essas castrações elas serem efetuadas, para minimizar as dificuldades ali de um animal que não estava apto para castração, mas vamos colocar um encaixe, para não perder esse suporte, porque eu sei da importância de cada cirurgia. Se a gestão A ou B quiser fazer, é bom, Arquimedes. Quem é que ganha? São os animais. Perdem, no caso, né, os testículos. Mas é importante, inclusive, para a saúde deles. Então, viu? é isso que eu queria debater contigo. Por que essa é a única política pública? Do Paraíba Pet? Não, eu não estou dizendo que é só do Paraíba, mas a única política pública que a gente vê em relação aos animais, né, de estimação, é castração. E ainda é muito pouco, viu? Porque são poucos os municípios... Não é ineficiente fazer só isso? Então, deixa eu lhe explicar. Porque é mesmo que você está combatendo, não as causas, mas os efeitos. Porque a causa é a posse irresponsável. Não, aí eu vou ter que discordar Então, de você. vamos lá. Por que que existe o abandono? Por que que existe hoje o abandono em alta, né? Infelizmente... As pessoas abandonam os filhos, né? Imagina Vamos lá. Animais abandonados, as zoonoses, que são as doenças que são transmitidas do animal para o humano, porque existem as doenças que não são transmitidas para o humano. É exemplo da raiva, da leishmaniose, que são zoonoses. A esporotricose, que é transmitida do gato. Por que que existem essas doenças? Que elas estão aumentando. Por que que os casos de atropelamento acontecem? Porque os animais estão procriando. Porque aumenta a população. Então, se eu tenho uma população vulnerável de animais que estão à própria sorte e que estão sendo vítimas disso, inclusive causando problemas de saúde pública humana, porque não tem as zoonoses, então eu tenho que cortar na raiz. A raiz é o controle populacional. Porque, infelizmente, o animal sem raça definida, o bom e velho vira-lata, que eu amo, o SRD, ele não tem valor de mercado. São poucas as pessoas que adotam. E se eles estão procriando, seja na rua ou nos quintais de pessoas que não têm condições para castrar, toda essa problemática aí, caso contrário, é enxugar gelo. Então, assim, você tem que... Mas você não acha que castrar é enxugar gelo? Não, de forma alguma. O cachorro... Porque não evita a posse irresponsável. Não, mas se eu tenho menos animais nas ruas, e eu vou ter menos animais abandonados, eu vou ter menos animais precisando de socorro, e animais que possam ser adotados e futuramente abandonados de novo. Porque eu estou controlando. Agora, sim, é sim uma sensação de enxugar gelo a causa animal. Por quê? Porque é uma demanda gigantesca. Os animais procriam de forma indiscriminada. A população de baixa renda... O protetor humilde, que não tem muitas vezes uma casa, um teto para morar, é quem está com suas casas cheias. E é o animal sem raça definida, porque a pessoa que tem condição, que tem um poder aquisitivo maior, não quer, não adota. Então, assim, veja como é a proporção. Animais procriando, poucas pessoas adotando e gerando todo esse problema. E, às vezes, até as que adotam, porque é onde a gente fala da adoção responsável, ela adota enquanto é filhote, enquanto está saudável. E aí eu vou tocar naquele outro assunto que você falou, como objeto. E eu bato muito na tecla, animal, gato e cachorro, animal
animal de qualquer forma, de qualquer natureza, de qualquer espécie, não é objeto. Não é para ser dado como presente. O presente você descarta, se você não, você usa e joga lá. A roupa, o animal não. Lembre-se que ele tem um período de vida e quando ele mais vai precisar de você é quando ele adoecer, é quando ele envelhecer. Então, se você não tem amor de verdade e compaixão no seu coração, não pegue essa vida. Não se responsabilize por ela. Porque as pessoas pegam enquanto o animal é fofinho, enquanto o animal é novinho, é saudável. E, às vezes, Arquimedes, até abandonam porque o animal começa a virar um estorvo.